Paz, família IAP do Parque. Vocês estão bem? Esse vídeo aí, ele tenta pegar a gente, não sei se vocês perceberam, ele vai dando umas paradinhas assim, para você achar que já é a hora. Vamos orar para a gente começar? Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Porque o Senhor nos sustentou e nos manteve, o Senhor sustentou a nossa família até aqui, até agora, Senhor. O Senhor tem nos mantido e nos preservado a família de Deus aqui nessa terra, Senhor, firmado nos teus propósitos, na tua palavra, Senhor. Por isso nós somos gratos, Senhor, porque é o Senhor quem nos preserva e é o Senhor quem nos mantém aqui hoje, Senhor. Se as famílias estão aqui porque o Senhor as manteve, o Senhor as preservou e o Senhor as preservará até aquele grande dia do Senhor. Por isso nós somos gratos. Continue conosco, Senhor. Fala conosco através da sua palavra, regenera e transforma os nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar? Se vocês puderem aí, a gentileza de abrir em Josué 24. A gente vai começar com um versículo específico, mas a gente vai continuar lendo todo o capítulo 24 aqui. Então, mantenham as Bíblias abertas, por favor, em Josué 24, lá no finalzinho, quase perto de Juízes. Muito feliz de estar aqui hoje. Já começou bem o culto com o hino do brado, não sei de quem foi a ideia, mas sensacional a gente começar com o hino do brado, foi uma coisa linda. Depois as crianças aqui cantando, assim, fantástico, para a glória do Senhor. E também tivemos hoje aqui o desempenho do Luquinha, sensacional na bateria, primeira vez, cadê ele? Eu não estou vendo mais o Luquinha. Ali, parabéns, filho. A gente chama ele de Luquinha, um cavalo velho desse tamanho já, a gente continua chamando ele de Luquinha. Mas parabéns aí. Aí depois o Thiago assumiu e voltou a ser o que era. Eu estou dizendo tudo isso para vocês acharem. Vocês acharam Josué 24? Então vamos ler aí, em nome de Jesus. Primeiro só o versículo 15, depois a gente continua nos outros textos. Diz assim a palavra do Senhor em Josué capítulo 24, versículo 15. E se vós parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Nesse contexto aqui de Josué, uma rápida lembrança do que aconteceu. A gente tem a escolha lá de Abraão saindo da terra de Ur dos Caldeus, e aí a promessa de Deus para Abraão de que dele faria uma grande nação e que através da sua nação todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas, através da família de Abraão. Abraão tem ali os seus filhos, e aí ele tem o Isaac e Jacó tem seus 12 filhos, e eles vão até o Egito em determinado momento da sua história. Depois de um longo período de escravidão no Egito, Deus os tira com forte mão ali do Egito e os leva para a terra que Deus havia prometido. Eles passam ali mais ou menos 2 a 3 meses até chegar no Monte Sinai, onde é feita a aliança com o povo, ficam aproximadamente 2, 3 anos no Monte Sinai e depois começam a sua caminhada de 38 anos até a terra prometida. Nesse contexto aqui de Josué, eles já conquistaram boa parte das terras que Deus havia prometido dar a eles. Boa parte das terras já haviam sido ali conquistadas na liderança de Josué ali, como ali um líder militar do povo, sucessor ali legítimo de Moisés. Já haviam conquistado boa parte das terras. Nesse momento aqui, no capítulo 24, a gente já está quase no finalzinho da vida de Josué. Josué já deve estar com mais de 100 anos aqui, e ele reforça e reafirma a aliança de Deus com o povo. Então, esse é o contexto de Josué capítulo 24. A gente está aqui com Josué, juntamente com os líderes, das tribos, as pessoas que eram ali importantes, que eram ali respeitadas pelas tribos, unidas ali para reafirmar e refazer a aliança do Senhor com o povo de Israel. Esse é o contexto de Josué 24. Logo no começo aqui do capítulo, se você deixou a sua Bíblia aberta aí, como eu pedi, ou o seu aplicativo aí,
A gente tem já um ensino muito interessante nos versículos 1 a 3, e eu vou ler com vocês aqui. Diz assim, Josué 24, do versículo 1 ao 3. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, e os juízes, e os seus oficiais. E eles a apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Muito interessante a gente entender que Josué refaz essa aliança, reafirma essa aliança com o povo ali na região de Siquém. O que Josué está fazendo? Josué é movido pelo Espírito de Deus, traz uma estratégia muito importante para conseguir trazer à memória do povo a aliança que Deus havia feito com seus antepassados. Então Josué traz todo mundo para Siquém, por quê? Porque foi em Siquém que Abraão erigiu um altar ao Senhor quando chegou em Canaã. Foi justamente em Siquém que Jacó erigiu outro altar ao Senhor e denominou aquele lugar como o Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. O que Josué está falando é para o povo, a gente está aqui na região de Siquém. Quem instituiu vocês, quem criou vocês, não foi vontade humana, foi eu que os criei. Foi o próprio Deus que tirou Abraão da terra de Ur dos caldeus e fez dele uma grande nação. Não foi algo, um propósito humano, um planejamento humano, mas a nação de Israel permanece até hoje porque essa é a vontade de Deus. Foi ele que escolheu Abraão, tirou de uma terra idólatra e fez dele povo, nação santa e eleita de Deus. Por isso que ao passar das histórias, reinos vieram e reinos saíram. A gente tem os filisteus, os amorreus, tem os assírios, os babilônicos, a Grécia, Roma. Todos os impérios ruíram, mas contra toda e qualquer expectativa, Israel continua de pé, porque Israel é um projeto de Deus. Israel não é um projeto humano, não é por obra humana ou vontade humana. Israel está de pé desde Abraão até os dias de hoje, porque esse é o projeto de Deus. Esse é o plano de Deus. Josué traz o povo para Siquém e diz, vocês são uma grande nação, assim como Deus havia dito que faria. Vocês habitam na terra que Deus prometeu, porque o que eu falei, o que eu disse, isso vai se cumprir. Porque a vontade é minha. Não é um plano dos homens, é um plano de Deus. É por isso que vocês estão aqui hoje na região de Siquém. Porque o Deus que prometeu não falha. Porque se fosse por vocês, isso fica muito claro no versículo 3. Olha aí o versículo 3, no finalzinho. Ele diz assim, também multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. É muito interessante quando ele fala para o povo, e lhe dei Isaque. Porque a gente sabe que um idoso e uma idosa estérea jamais teriam um filho. Jamais. Mas o plano de Deus era dar Isaque para Abraão. O plano de Deus é que através dele, a descendência de Abraão se multiplicaria e seria uma bênção para todo mundo. Eu acho muito interessante pensar se talvez aqueles mensageiros que foram até Abraão e disseram, ó, daqui um ano a gente volta. E quando a gente voltar daqui um ano, Sara vai ter um menino. Aí Sara ri, porque Sara não acredita. E quem somos nós para julgar Sara? Quem acreditaria? São dois idosos, a mulher é estéril. Quem vai acreditar que daqui um ano eles vão ter um filho? É óbvio que não, é claro que não. E Sara sorri, desacreditando. Aí, eu fico imaginando se esse mensageiro fosse chegar para Sara e falar, ah, Sarinha, você acha que não é possível uma estéril dar à luz? Sarinha, deixa eu te falar. Se eu te disser que uma virgem vai dar à luz,
se eu te contar que uma virgem, uma jovem, vai dar à luz, porque assim como o meu projeto com Israel é meu, assim o meu projeto em abençoar todas as famílias da terra é meu, porque as famílias foi eu quem instituí. Uma virgem, Sarinha, uma virgem vai dar à luz, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco, porque Ele estará conosco todos os dias, e através dEle, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por quê? Porque o projeto é de Deus. A instituição familiar é uma instituição divina. Não foi o Vaticano que criou, não foi o cristianismo protestante, não foi a região do Ocidente, foi o próprio Deus que instituiu a família para com ela se relacionar e para que nós sejamos um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. Família é um projeto de Deus. Podem aí fora despernear, dizer o que quiser, desconstruir. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor, porque a nossa instituição foi criada por Deus. Podem dizer o que quiser, podem desconstituir, tirar o papel do pai, da mulher. Livre expressão, façam o que quiser, mas nós e a nossa casa, porém, serviremos ao Senhor. Porque a nossa família é instituição de Deus, é instituição divina. Não está fadada a falhas e a erros, porque o Deus que nos criou, Ele vai nos manter até o dia de sua volta. É por isso que Ele traz todo mundo a Siquém e mostra, gente, isso aqui é projeto de Deus, fiquem tranquilos. A gente às vezes fica preocupado, porque alguém falou alguma coisa e tem um projeto de lei rolando. Gente, esquece, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor e ninguém vai tirar isso, ninguém. Porque família é um projeto de Deus. Família é uma instituição de Deus. A tua família é uma instituição de Deus e ninguém põe a mão. A tua casa, a tua família foi instituída por Deus. Não importa, às vezes, se a nossa fé oscile, se a gente fica inconstante. O que importa não é a quantidade de fé de quem está dentro da casa. O que importa é o sangue do Cordeiro no umbral das portas que garante que a sua família é a família de Deus. E ninguém vai mudar isso. Avançando. Eu pedi para você manter a Bíblia aberta, você manteve, né? E nos versículos 3 até o versículo 13, o que Josué vai fazer, na verdade, aqui, é relembrar o povo de que a redenção deles é Deus quem opera. E para isso, a gente vai ler os versículos que eu separei, que é o do 11 ao 13. Então, você ficou com a Bíblia aberta? Versículos do 11 ao 13. Diz assim: passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Porém, os entreguei às vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra que não trabalhastes, as cidades que não edificastes, e habiteis nela. Comei das vinhas, dos olivais que não plantastes. É muito interessante que se a gente acompanha do versículo 3 até o versículo aqui 13, tudo que Josué fala é sobre as maravilhas de Deus. É como Deus livrou, sustentou e manteve o povo durante todo o momento. O que Josué está relatando ali para o povo é de como a redenção é soberana e é divinamente um plano executado por Deus. Nessa redenção apresentada por Josué, Deus é o centro. Deus é o fundamento. Vai dizer, é muito interessante que Josué não conta os percalços do povo, os pecados do povo, os erros do povo durante todo aquele trajeto no deserto. Mas Josué foca justamente na redenção em que Deus é o centro. Gente, a gente pensa, ou pelo menos eu pensava, que quando a gente olha aqui as histórias de Josué conquistando a terra de Canaã, o que eu pensava? Os caras foram com espada, com lança, com escudo, né? Foram com exército. Gente, era um povo que viveu 40 anos no deserto. Eles não tinham nada. Você acha que tinha espada? Não tinha nada. O que esses camaradas tinham aqui era uma foice. O que esses caras aqui tinham era uma enxada.
contra um povo do outro lado. Isso demonstra o quê? Que a vitória que eles conseguiram foi porque Deus entregou os inimigos em suas mãos. Porque Deus é a base, é o centro, é o fundamento da redenção apresentada por Josué. Isso nos mostra que não importa a quantidade dos inimigos, o que se levantem contra nós, o que importa é que Deus é a base da nossa redenção. Deus é o fundamento e o alicerce da nossa família. Não importa o que está aí fora, não importa o que aconteça, quem nos garante, quem nos traz da escravidão para Canaã, para a terra prometida, é o próprio Deus. Podemos descansar que a nossa casa não foi edificada por homens, por construtores, por engenheiros. A nossa casa foi edificada pelo Senhor. A nossa casa, o seu fundamento é a palavra de Deus que nos garante. É Ele que nos redime, é Ele que nos traz, é Ele que garante a nossa salvação. É isso que Josué está trazendo. Você acha que foram seus esforços? Você acha que a foice de vocês era muito afiada? Quem garantiu a salvação e a redenção e a perpetuação de vocês foi o próprio Deus, porque é Ele quem garante. Deus é o objeto central da redenção apresentada por Josué. Quantas vezes a gente vê um evangelho aí fora totalmente deturpado, em que eu, de alguma forma, sou o centro da vontade de Deus, sou o ponto fraco de Deus, sou o objetivo central de Deus. Aquela menina que fica fazendo exemplo com iPhone na internet, muito criativa, mas muito pouco bíblica. Gente, o objetivo central é a vontade do Pai. O objetivo central das Escrituras é que Deus estabeleceu uma família e com ela vai se relacionar. Quem garante isso é o Santo de Israel. Quem garante isso aqui é o Senhor dos Exércitos. Eles podem vir com palavras, com articulações, com narrativas que quiserem, mas nós vamos até eles em nome do Senhor dos Exércitos. E nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, porque a redenção vem dele. Sei que a mensagem de hoje é pouco evangelística, hoje é para crente mesmo, tá? É isso que Josué apresenta. Apresenta uma redenção que vem do Senhor. Uma redenção que está fundamentada no Senhor. De posse de tudo isso, ele vai fazer o seu apelo. Josué vai fazer, então, o seu apelo ao povo. Vai dizer, gente, se vocês quiserem servir aos deuses de seus pais, aos deuses dos amorreus, aos deuses que estão à nossa volta, vão e o façam. Eu, porém, e minha casa serviremos ao Senhor. Josué coloca o povo dentro desse contexto como se alguma escolha fosse possível. Então, vocês vão se curvar aos deuses dos amorreus, a essa idolatria que a gente tem aqui, e essa idolatria que a gente tem hoje em nosso convívio, em nosso meio, ou nós serviremos ao Senhor? Aquele que nos trouxe aqui e aquele que é a base da nossa redenção. E aí Josué vai fazer essa proposta. Veja aí, escolha o que vocês vão fazer, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, se você manteve a Bíblia aberta, a gente vai ler do 14 ao 16, ainda do capítulo 24. Do 14 ao 16. Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Muito interessante. Josué chega diante do povo e fala, é o seguinte, ou vocês servem a esse Deus, ou vocês vão servir aos deuses dos amorreus. Mas o povo diz, longe de nós. Aonde encontraremos tão grande salvação? Aonde encontraremos essa redenção? Aonde encontraremos um Deus que nos garante, um Deus que nos deu
tudo sem querer nada em troca. Um Deus ao qual eu não fiz nada para merecer, mas Ele fez tudo por mim pela sua graça. Um Deus que sempre se volta ao ser humano, mesmo decaído em pecados, e tenta ter um diálogo com o ser humano para reconciliá-lo com si. Aonde eu encontrarei um Deus de tão misericórdia, de tão graça? Longe de nós servimos aos outros deuses. Nós serviremos ao Senhor. É bastante óbvio, e essa geração aqui, pelo menos até o final do capítulo, essa geração de fato serviu ao Senhor, até que ocorreram as mortes dos seus anciãos e dos seus líderes. Essa geração serviu ao Senhor, porque eles foram lembrados de tudo quanto Deus havia feito por eles, de tudo quanto Deus havia preservado eles em meio a tanta coisa. E se a gente trazer para hoje, e pensar o quanto Deus tem nos preservado, o quanto Deus tem nos mantido, o quanto Deus tem nos sustentado. Se nós estamos aqui hoje, é a graça e a misericórdia de Deus, porque ela é a razão de não sermos consumidos. Mas Ele mantém as nossas casas, os nossos filhos, nos sustenta na fé, nos preserva, deixa esse monte de criança aqui cantando para Deus diante de nós. E o que a gente vai fazer se não dizer, para onde eu vou? É claro que eu vou servir a esse Senhor, porque Ele é fiel à sua palavra. E se Ele disse, Ele vai cumprir o que Ele disse nas nossas vidas. Diante de todas as bênçãos e as maravilhas de Deus, que eu sei que vocês poderiam contar os montes aqui, principalmente o Tiago, que conta bastante bênção aqui. Isso só serve para a gente lembrar o quão Deus é bom conosco. O quão Deus é bom o tempo todo conosco. Não importa os nossos defeitos, e eu poderia enumerar muitos dos meus aqui, porque eu tenho plena convicção de onde Ele me trouxe. Eu sei que eu estou muito longe de ser quem Ele quer efetivamente, mas graças a Deus que eu não sou mais nada parecido com quem eu era, porque esse Deus é bom e é maravilhoso. Como poderei eu negar esse Deus e servir esses deuses dos amorreus? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que vocês digam, as nossas crianças serão doutrinadas dentro da palavra do Senhor. Nós vamos incutir em suas mentes a palavra do Senhor para que as suas famílias sejam famílias de Deus. Não interessa o que vocês digam, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Só que Josué sabia com quem estava falando. Infelizmente, se vocês continuarem lendo o texto, eu coloquei para ler? Coloquei para ler, então a gente vai ler. Versículo 19 até o 21. Diz assim. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de ter feito bem. Josué dá uma advertência muito clara ao povo, porque Josué sabia quem eles eram. Sabia quem nós somos, povo de dura cerviz. A gente não se curva, a gente não se converte. Quantas vezes é falado, é pregado, e a gente continua insistindo nos mesmos erros. Mas graças a Deus que Deus é um Deus misericordioso. Josué fala, vocês não vão conseguir. E infelizmente, quando a gente chega no livro dos Juízes, depois que aquela geração toda passou, o povo se corrompeu. O povo começou a flertar com a sociedade que vivia em volta deles, porque agora eles não tinham mais só vizinhos hebreus, não era só gente da tribo de Israel. Agora eles tinham os deuses dos amorreus logo ali na esquina. E os povos dos amorreus e de todos os idólatras servindo aos seus deuses. Isso acabou influenciando o povo de Deus, e eles foram se distanciando da palavra do Senhor. Como o próprio Josué disse, e aí foram diante de outros deuses, e se perderam. E se você lê o livro dos Juízes, é o que eu sempre digo, ninguém sai dos caminhos do Senhor e fica melhor do que antes. Sempre sai e piora. Olha o povo de Israel, a hora que eles saíram do caminho do Senhor. Juízes é um livro que só
tem tragédia, que só tem promiscuidade, que só tem imoralidade. A tribo de Benjamim é quase consumida inteira por conta dos pecados de Israel. Josué sabia o que estava falando aqui. E quantas vezes a gente corre o perigo de dar ouvido para essa cultura, essa política podre que fica enfiando coisa nas nossas redes sociais, ditando para nós as regras de como se relacionar com o marido, de como se relacionar com a esposa, de como educar os nossos filhos. Mas os nossos filhos serão educados pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Vocês podem dizer o que quiser. E é muito interessante que essa mesma galera, pode perceber, essa mesma galera que fala, ó, não pode disciplinar a criança, não pode corrigir a criança, tem que deixar a criança ser criança. É estatuto da criança e do adolescente. Criança não pode lavar louça em casa, que já é abuso. Essa mesma galera é a galera que vai falar sobre aborto, tá? É essa mesma galera aqui que vai aceitar a pedofilia. É essa mesma galera aqui que vai fazer todas as promiscuidades com as nossas crianças. Não se iludam. Não se iludam. É como Pedro fala em Atos 2. Salvai-vos dessa geração perversa. Não se iludam, não flertem com essa sociedade. O que eles querem é a destruição da sua família, a destruição dos seus filhos. Não flertem com essa sociedade pecaminosa e destrutiva. A gente viu a promiscuidade que foi financiada lá no Rio de Janeiro. A gente viu pelo menos relances do que aconteceu, porque essa sociedade é promíscua, é decaída. Não flertem com essa sociedade. Que a nossa casa seja a casa do Senhor. Por quê? Porque vocês podem dizer o que quiser. Minha casa, minhas regras. Na minha casa não entra. Liberdade de expressão total. Façam o que quiserem aí fora. Mas da porta para dentro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Disciplinem os seus filhos. Corrijam os seus filhos. O pai que ama, corrige. O pai que ama, disciplina. Porque, cara, pensa comigo. A criança que não respeita o pai e a mãe, ela não vai respeitar professor, não vai respeitar mestre, não vai respeitar chefe. A criança que não respeita o pai e a mãe, não vai respeitar Deus. Esqueçam. Se vocês querem conduzir os filhos de vocês a um caminho que leve a Deus, conduza-os na disciplina, conduza-os corrigindo, porque é assim que Deus manda. E seguindo aqui, a gente chega, depois de tudo que aconteceu com Israel, e tudo que aconteceu com Josué, enfim. Eu acho que a lição que fica para a gente aqui hoje é: refaçam as suas alianças com Deus. Você em sua casa, você e sua família, reafirmem a aliança com o Senhor. Não vamos nos aliançar com esse mundo decaído, com esse mundo promíscuo, mas vamos nos aliançar no Senhor. Um grande problema que eu vejo na nação de Israel é que talvez eles estivessem muito satisfeitos com Deus. Eles chegaram ali na terra de Canaã e a gente já conquistou bastante coisa, a gente já conseguiu muita coisa aqui, vamos dar uma tranquilizada, eu já estou satisfeito com o que Deus tem feito. E esse é o grande problema. Às vezes a gente está muito satisfeito com Deus e insatisfeitos com o mundo. E eu explico. A gente sempre quer mais do mundo. É mais carro, mais casa, mais dinheiro, mais promoção, mais plano de saúde, mais aposentadoria. Nada disso é necessariamente errado. Mas a gente está muito satisfeito com o nosso pouco relacionamento com Deus. A gente acha que vir aqui, nem para a escola bíblica, a gente vem aqui só na hora do culto, chega atrasado, e fica aqui 2 horas só. E grande parte do tempo, às vezes, a gente está ainda no celular. E a gente sai daqui e acabou, já fui no culto de manhã, não vou à noite. A gente está muito satisfeito com a nossa relação com Deus. O que Deus quer despertar da gente é que a gente seja eternamente insatisfeito, e que a gente busque cada vez mais o Senhor. E que a nossa meta não seja aqui para conseguir alguma coisa de Deus, mas que seja vir aqui para conseguir cada vez mais de Deus para a nossa casa, mais de Deus para a nossa família. Que se eu oro 1 vez por dia, que não seja o suficiente, que eu vou fazer igual o Daniel, eu vou orar 3 vezes por dia, porque eu quero o Senhor, porque eu estou insatisfeito com o que tem acontecido na minha vida, e eu vou buscar mais a Deus, e menos ao mundo.
A gente está tão confortável nessa sociedade, tão confortável que não é só Netflix, a gente quer Netflix, Amazon, HBO e o YouTube Premium, a gente quer tudo. E a gente está tão envolvido com essas coisas todas, e as nossas crianças estão já tão envolvidas com isso tudo, que não tem espaço para Deus mais. Que nós possamos refazer as nossas alianças com o Senhor. Que esse tema das famílias seja para isso, para que as nossas famílias se aliancem cada vez mais com o Senhor. Que o Senhor seja a prioridade em nosso lar. Que o Senhor seja o propósito de nossas vidas. Que o Senhor seja aquele que nós buscamos. Que a nossa casa sirva ao Senhor. Esse é o ensinamento que eu quero que fique para vocês aqui hoje. Que as nossas famílias sirvam ao Senhor. Que nós, quanto pais, sejamos exemplos para os nossos filhos de alguém que busca ao Senhor. Porque, gente, se a gente ficar em casa falando mal da igreja, mal do pastor, mal das... Gente, que moral a gente tem com as crianças? Porque depois que eles tiverem 18, 20 anos e saírem da igreja, a gente vai pedir oração para o pastor. Que nós sejamos os exemplos de pessoas que têm zelo pela casa do Senhor, que amam a casa do Senhor, que amam a palavra do Senhor, e que esse exemplo arraste as nossas crianças aos pés do Senhor. Sempre que eu vou para a audiência, eu vou muito cedo, porque assim, você perdeu a audiência, você perdeu o processo. Não tenho o que falar. Então, se a audiência é às 15, eu chego meio-dia no fórum, e já fico lá esperando. Aí um dia, sei lá por que razão, eu fui com o carro do meu pai para o fórum. E aí eu cheguei lá, eu tinha esquecido o Kindle. Eu falei, o que eu vou fazer até chegar a hora da audiência daqui 3 horas? Mas eu estava no carro do meu pai. Cara, no carro do meu pai vai ter uma Bíblia. Vai ter uma Bíblia. A hora que eu abri o porta-luva, estava lá a Bíblia do meu pai. Cara, qual que é o legado que a gente está deixando para os nossos filhos? Qual que é o exemplo, qual que é o ensinamento que a gente está deixando para os nossos filhos? E assim, gente, a minha família tem um monte de erros também, mas Deus trabalha de forma perfeita em famílias imperfeitas. Gente, se a gente olhar o relato bíblico, nenhuma família ali era perfeita, nenhuma. Olha a família de Noé, já deu um maior trabalhão a hora que eles saíram da arca, um filho atraiu para si uma maldição. Olha a história de Samuel, seus filhos não eram de Deus. Gente, olha as histórias da Bíblia, olha a casa de Davi, que exemplo é a casa de Davi, um irmão violenta a irmã, o outro se deita com a concubina do pai. Mas Deus trabalha de formas perfeitas, em famílias imperfeitas. Não importa os erros e os problemas que tenham na sua família, tem na minha também e tem em todas. O que importa é que lá dentro é o Cordeiro de Deus que manda. Lá dentro é o sangue do Senhor que nos redime de todo o pecado. Lá dentro nós estamos aliançados no sangue de Cristo. E ninguém vai mudar isso. Podem dizer o que for. Mas nós e as nossas casas serviremos ao Senhor. Gente, para encerrar, eu não canto, vocês sabem disso. Então eu vou ler um trecho de um hino que eu ouvi bastante vezes enquanto eu estava aqui fazendo a mensagem. Galera da música, se quiser subir já estou encerrando mesmo, tá? Não é brincadeira. Diz assim: eu não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Gente, vai valer a pena. Preservem as suas casas e preservem as suas famílias, porque vai valer a pena naquele dia. Naquele dia nós encontraremos o Senhor e tudo vai ter valido a pena. A gente está aqui falando de família. Família IAP do Parque é a minha família. Cara, eu quero ver cada um de vocês lá naquele dia. E olhar para vocês e falar, Thiago, valeu a pena, cara.
depois de tudo que a gente passou, valeu a pena. Nós estamos aqui com o Senhor e tudo valeu a pena, porque é o Deus que preserva as nossas casas e as nossas famílias. E não importa o que digam, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor.